Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e na videoaula de hoje de Sociologia nós falaremos a respeito das origens da Sociologia, estudando as contribuições do filósofo e economista Adam Smith para a fundamentação da Sociologia como ciência. Desde já, eu desejo a você boa aula e bons estudos. Adam Smith nasceu no ano de 1723, na cidade de Kirkcaldy, na Escócia. Com 16 anos de idade, ele ingressa no curso de Filosofia Moral na Universidade de Glasgow. Ele foi amigo do David Hume e do Adam Ferguson, que nós estudamos, e a principal obra dele foi A Riqueza das Nações. Tanto que a tese presente nesse livro é que o progresso material depende da liberdade de empreendimento. Resumindo, liberalismo econômico. Bem, o contexto no qual Adam Smith viveu, no século XVIII, ele viveu no período em que a Inglaterra passava por grandes transformações. A principal delas foi a Revolução Industrial. Não apenas a Inglaterra, mas todo o Reino Unido da Inglaterra e Irlanda. Porque nesse tempo, a Irlanda do Norte, ela não existia separação entre Irlanda e Irlanda do Norte. Ok? Vamos lá. Então, a Revolução Industrial ela foi responsável pela consolidação do capitalismo. Com a Revolução Industrial, tempo passou a ser sinônimo de dinheiro. E a Revolução Industrial ela foi responsável por mudanças econômicas e sociais. Mudanças econômicas, trabalho assalariado e lógica do lucro. Mudança social, divisão social do trabalho. Então, certamente, durante esse período da Revolução Industrial, houve um aumento da população. E esse aumento da população acabou favorecendo o aumento da produção, o que fez com que ocorresse uma melhoria na qualidade de vida da população. Só que é importante nós compreendermos que, dentro dessas mudanças sociais, surgem dois novos grupos. A burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que eram trabalhadores que vendiam a sua mão de obra, vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, certamente, esse aumento da população foi fundamental para que a Revolução Industrial funcionasse, porque o aumento da população foi responsável justamente para que tivesse mão de obra abundante e barata dentro do processo produtivo. Ok? Então vamos lá. Se fosse para nós resumirmos o pensamento de Adam Smith em uma única frase, a frase poderia ser a seguinte: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Por quê? Porque, segundo Adam Smith, digamos assim, a fonte de riqueza não era a terra, como dizia, digamos assim, lá os fisiocratas da escola clássica. Assim. Já o Adam Smith ele defendia que a fonte de riqueza era o trabalho. Era o trabalho que iria melhorar as condições de vida da população. Então, o Adam Smith, dentro da sua teoria, ele defendia que o bem-estar social depende do crescimento econômico. E que o bem-estar social ele só vai funcionar se existir uma divisão social do trabalho, onde essa divisão ela é orientada pela lei da oferta e lei da procura. E que essa divisão do trabalho ela deverá favorecer o trabalho livre e assalariado. Então, o bem-estar social só é capaz de existir quando existe uma sociedade livre, quando existe uma sociedade que tenha condições de sobreviver sem ficar ali na dependência do Estado. Então, o Adam Smith, dentro da sua teoria, ele defende para que haja crescimento econômico, o Estado não deve intervir na economia. O Estado deve deixar a economia caminhar com as próprias pernas. Ou seja,
Adam Smith, dentro da sua teoria, ele desenvolveu o princípio da livre concorrência. Adam Smith ele defendia que a liberdade política e liberdade econômica ela era embasada dentro dos seguintes princípios: defesa da liberdade da propriedade privada, defesa do livre mercado, defesa do governo limitado, ou seja, um governo constitucional, onde não existia ali o absolutismo, e o Estado de Direito, ou seja, as pessoas com liberdade religiosa, liberdade de expressão. O bem-estar social para o liberalismo econômico é caracterizado pela liberdade política e liberdade econômica. As pessoas, tendo essa liberdade resguardada por leis, elas não iriam se rebelar contra o Estado, se rebelar contra o sistema. Bem, pessoal, por aqui eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.